Ok, obrigado por avisar. É, gente, boa noite. A gente hoje está em mais uma aula do Bença, né? Hoje a gente está recebendo um professor que entrou conosco nessa turma de 2025, né? Então é um professor novato, podemos falar assim, um professor que vai ainda ter os primeiros passos com vocês, que é o professor Diego, né? O professor Diego é mestrando em literatura comparada pela Universidade Federal do Ceará, formado em língua inglesa, né? E hoje ele veio compartilhar um pouco da experiência dele com a gente, ele que já é professor de educação básica também, né, Diego? Então já tem aí algumas histórias para contar dentro de sala de aula e provavelmente ele vai ter algumas histórias para contar aqui também, tá certo? Diego, bem-vindo. Eu vou estar aqui nos bastidores, tá bom? Vou fazer toda a interação da tela contigo. Qualquer coisa, você grita pelo meu nome que eu estarei aqui, tá certo? Agora é com você. E participem, viu, gente? Participem, que hoje é dia de colocar a mão na massa. Obrigado, Alan. Obrigado pela introdução. E obrigado também, pessoal, pelas boas-vindas, né, nos comentários. Quero desejar uma boa noite para vocês, ou como a gente diz nas aulas de inglês, good evening, né, esse boa noite ao chegar. Queria só saber se vocês me escutam bem e me veem bem também, né? E às vezes a internet dá uma falhada, né? Mas a gente vai se acertando aqui. Ok, ok, beleza. Então, como o Alan já mencionou, eu sou professor de língua inglesa da educação básica. Estou fazendo mestrado também atualmente na Universidade Federal do Ceará e fiquei muito feliz quando, inicialmente, a professora Liliane me apresentou o projeto, né? Um projeto muito bonito, um projeto de muita força, né? E aí a Alan também me inteirou de todas as etapas do Bença e como esse trabalho vem sendo constituído a muitas mãos, né? E eu fico muito feliz por agora fazer parte disso, né? De ajudar vocês nessa etapa. E para hoje, a nossa aula tem como título Estratégias de Leitura e Compreensão Textual em Língua Inglesa, né? Eu sei que muitas vezes, né, a gente, ao longo do tempo, vai se afastando um pouco das obrigações da escola, daquelas temáticas, e a língua inglesa, principalmente, quando ela não faz parte do nosso dia a dia, ela vai ficando cada vez mais distante, né? Mas é um dos conteúdos cobrados, né, na prova do Enseja, e eu quero também desmistificar algumas coisas com vocês, quero que vocês vejam que não é esse bicho de sete cabeças, tá? E que a gente vai poder, né, debater e discutir muitas questões aqui, tá bom? Caso vocês queiram participar ou tenham alguma dúvida, podem ficar à vontade, tá? Sei que muita gente está com a câmera desligada, mas pode comentar aqui no chat, ou levantar a mão, participar em áudio. Podem ficar bem à vontade, né? Espero que esse seja um momento de diálogo mesmo e de conversa, tá bom? Alan, pode passar. Bom, quando eu estava conversando com o Alan sobre a aula, né, e Alan que também é professor de inglês, né, eu disse, Alan, eu acho que para esse primeiro momento é muito interessante a gente aproximar essa língua inglesa de novo para esses estudantes, né, porque muitos vão estar afastados dela, muitos talvez até não sintam uma conexão com ela, e muitos façam aquela clássica pergunta, né, e eu tenho certeza que vocês já se fizeram, né, para que eu vou aprender inglês? Quem aí nunca se perguntou isso? Né? Pode admitir, né? Então a gente muitas vezes vê aquela disciplina na grade, né? Inglês, espanhol, a gente fica, meu Deus, mas para que eu vou aprender inglês se eu não pretendo sair do Brasil, se eu não vou viajar, se eu não estou, né, me comunicando com nenhum gringo, né? E aí eu resolvi jogar essa batata quente para vocês, né? Queria saber de vocês, e aí vocês podem se manifestar por áudio ou no chat, né? O que é que vocês acham? Por que a língua inglesa se tornou tão influente na sociedade de hoje, nos dias de hoje? Qual será o motivo, né? Que ainda é uma das disciplinas mais assustadoras, digamos assim, na escola. Já pararam para pensar sobre isso? Né? Então, enquanto vocês vão pensando e refletindo, é... isso, Alan. Mas vocês podem usar esse tempinho aí para pensar e digital, então participar se quiser, tá? Alan, pode passar. Bom, pessoal, e aí para esse primeiro momento eu acho interessante reintroduzir a língua inglesa para vocês, né? De que modo ela se tornou
tão influente mundo afora, por que que a gente estuda inglês na escola, quais são os motivos, né, que levaram essa língua a se tornar tão presente, assim, no nosso cotidiano e nas nossas aulas, né? E aí eu coloquei alguns pontos para a gente pensar, né, e desmistificar essa ideia de que inglês é só para viagem, tá bom? Vocês vão ver que os usos são muito mais variados, né? Então, o primeiro aspecto que eu coloquei foi a expansão histórica, né? Então, a língua inglesa, ela vai nascer, entre aspas, se a gente puder colocar dessa forma, ali no norte da Europa, sabe? Então, é, é uma língua que a gente diz que é uma língua germânica, né, que tem influência ali do que hoje é o alemão, do norueguês, né, do dinamarquês, tudo surgiu meio que naquela região, tá bom? E aí a gente costuma dizer que o grupo de pessoas que foi levando essa língua para outras partes do mundo são chamados de anglo-saxões. Anglo-saxões. Já ouviram esse termo em algum momento? Né? Ou nas aulas de história, ou, né, em algum vídeo. Mas é interessante a gente pensar nisso. Ó, já fiquei uma mãozinha para baixo, então acredito que não, né? Mas é interessante porque essa palavrinha anglo, ela vai ser muito comum nos estudos de inglês, tá? Porque na raiz da palavra, anglo, por si só, é inglês. Então, às vezes, você vai ver palavras que iniciam com anglo que tem a ver com isso. Por exemplo, na Inglaterra, as manifestações religiosas acontecem na igreja anglicana, tá? Justamente porque é a igreja da Inglaterra. Os países que falam inglês, a gente diz que são países anglófonos, tá? Então, países que têm o inglês como essa língua oficial, né? Então, existe também um conteúdo no português, né? Os professores de português, que é estrangeirismo. Não sei se vocês já ouviram falar, né? O uso de palavras de fora na nossa língua, né? Pronto, né? E aí existe uma barrinha dessa, um raminho dessa parte que é o anglicismo, ou seja, a influência do inglês na nossa língua. Então gravem essa informação, tá? Tudo que tem a ver com anglo tem a ver com inglês, tá? E aí eu gostaria de dizer para vocês que essa expansão do inglês foi uma história bonita, né? Mas não foi tão bonita assim, né? Ela bem sabe, né? Ela aí que é historiador. E assim como todas as línguas, né, o inglês ele foi se espalhando muito pela dominação de países por outros, né? Então, países que iam invadindo, iam saqueando, iam, né, colocando a sua cultura em cima da cultura dos outros, a sua língua, né, ao longo dos outros. E aí também foram mesclando aquilo que eles falavam com as línguas locais, né? E aí o inglês foi se modificando, modificando, foi se expandindo, né? Inclusive, lá no século XVII, tá quase uma aula de história, vocês esperavam por isso? Lá no século XVII, né, os ingleses vão invadir muito do que a gente conhece hoje como Estados Unidos, né? Tanto que hoje são as nossas referências, né, de países que falam inglês, Inglaterra e Estados Unidos, mas é muito mais que isso, tá? Mas o que acontece? O inglês vai sendo transportado para vários outros países, né, e vai sendo influenciado, vai entrando na cultura dominante, e aí a gente tem o tópico dos Estados Unidos, né, a influência dos Estados Unidos. Eu acho que muitos de vocês aqui já ouviram falar da Segunda Guerra Mundial, já? Pronto, não tem como passar pela escola, pelo estudo de história, sem se deparar com a Segunda Guerra Mundial. E aí você tem uma época em que diversos países estão ali batalhando, né, se degladiando mesmo, e aí vocês imaginam, né, o quanto esses países vão perder em termos de dinheiro, né, a economia vai ficar muito fraca, muito lá embaixo, a pobreza, a miséria vai aumentando, e quem é que vai surgir com dinheiro para emprestar ali? Os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos, eles, como uma potência nova daquela geração, eles costumam fazer muito empréstimo de capital, de dinheiro para esses outros países. Então, vocês imaginam, se ele estava com o poder, com o dinheiro na mão, tecnicamente ele tinha mais influência ali sobre esses países. E aí, né, o inglês foi se expandindo cada vez mais nesses outros lugares, né, do mundo. Ah, professor, essa questão da dominação, da colonização, ela aconteceu só com o inglês? Não, a gente pode pensar que isso meio que aconteceu com todas as línguas, né? Se a gente pensar o nosso próprio português, ele também é fruto de uma colonização, né? Fruto de uma dominação. Os portugueses vieram aqui para o nosso país, né, entraram na nossa cultura, né, aniquilaram a língua dos indígenas, foram mesclando a sua língua com a nossa, e a gente tem o português de hoje. Então, as línguas elas vão se tornando globais assim. Beleza até aqui? Bom, e aí a gente tem essa ideia do inglês como a língua da comunicação global, né? E aí eu acho que já deu para vocês perceberem que esse prestígio muito veio por causa da influência econômica mesmo, né?
como os Estados Unidos, a Inglaterra eram países que faziam esses grandes empréstimos, esses negócios com os outros países, inclusive aqui no Brasil, o inglês ficou conhecido como essa língua do mercado, né? É a língua dos grandes empresários, a língua das comunicações. Então, é muito comum, por exemplo, um, um grande empresário, sei lá, do Chile que vai para a China, e aí nem o chinês fala espanhol, nem o espanhol fala chinês, mas eles acabaram tendo esse domínio do inglês, né? E esse inglês vai acabar sendo ali a língua de mediação, tá? Então isso foi se intensificando principalmente também com o que a gente chama de globalização, né? Esse avanço da tecnologia. Tanto que eu trago aqui outro ponto, que é o inglês já faz parte do seu dia a dia. Já repararam nisso, né? Principalmente com a internet, né? É, eu sou professor da educação básica, eu dou aulas, né, do sexto ao nono ano. E aí a gente se depara com muita coisa, muitas respostas interessantes, né? Porque eles também têm essas mesmas dúvidas, né? Tio, mas como? Por quê? Para quê? E aí eu tento fazer essa mesma discussão, né? E aí, falando sobre estrangeirismo, ou seja, essa presença de palavras estrangeiras na nossa língua, né? A gente acabou discutindo sobre o uso do inglês. E aí eu lancei uma pergunta para eles, né? Eu disse assim, gente, vocês já pararam para pensar? Ativando meu chip. Meu chip está ativado. Oi, Nádia, pode falar. Acho que foi um ruído de comunicação. Ah, tudo bem. Mas se quiser participar depois, pode ficar à vontade. Ó, e aí eu joguei uma pergunta para eles, né? Eu disse, gente, vocês já pararam para pensar em qual nome vocês dariam para a internet se ela não se chamasse internet? Já pararam para pensar sobre isso? Será que a gente tem uma palavra equivalente, né? E aí eles começaram a dar as sugestões mais engraçadas do mundo, né? Porque, gente, e o Wi-Fi? Se a gente não chamasse o Wi-Fi de Wi-Fi, de que a gente chamaria? Né? E aí eles ficaram também pensando nessas outras possibilidades, e eles viram que é difícil. É difícil você hoje em dia pensar em outros termos para palavras que já existem no inglês, aqui na nossa cultura. Mas isso é uma marca, gente, do quanto essa língua foi se tornando influente, tá? Não só o inglês, o francês, o espanhol, a gente tem várias palavras que a gente usa no nosso dia a dia que vêm de outras culturas, né? Mas que a gente usa normalmente. Ah, eu vou ali comer um hot dog, né? Ah, o meu notebook tem 8 gigabytes de memória. Nem sei que é essa parte de memória de notebook, né? Mas, então, um exemplo. Ou vou aqui ligar qual é a senha do seu Wi-Fi, né? Ou então, sei lá, vou aqui pedir um delivery. Acho muito engraçado essa do delivery, né? Que a gente tem a opção de falar uma entrega, né? Fazer uma entrega aqui em casa, mas a gente, não, vou pedir um delivery, né? Todas essas palavras são parte de uma cultura inglesa que foi influenciando a nossa, tá bom? E aí eu destaco também a ideia de mais acesso à informação, né? Ou seja, principalmente com o uso da internet, diversas notícias que muitas vezes demoravam muito para chegar aqui, né, ao redor do mundo, né, chegam por via da internet de uma maneira muito rápida, né? E aí muitas vezes os artigos, os textos chegam aqui em inglês, né, e a pessoa já vai ter acesso àquilo mais rápido. E isso também nos traz mais oportunidades, né? Mas professor, como, né? Olha, hoje em dia, muitas profissões e muitos currículos, né, eles ganham mais destaque quando o inglês faz parte, tá? Pode ser que você nem use o inglês no seu trabalho, mas muitas vezes você tem aquele curso, aquela formação, aquela preparação, por mínima que seja, de inglês no seu currículo, às vezes te abre muitas portas, né? Porque o empregador, ele pensa, bom, pode ser que ele não venha a usar, mas se precisar, a gente tem um profissional que vai saber como lidar com isso, né? A gente está querendo crescer, então o inglês acabou se tornando esse diferencial, ok? Então essas são algumas formas da gente pensar, né? De que o inglês, ele não é estudado de maneira aleatória, né? Existe todo um contexto ali por trás, ok? Dúvidas? Podemos continuar? Ok, pode passar. Bom, e aí eu coloquei, né? Por que estudar inglês, então, para as provas externas? Eu coloquei dois motivos aqui que podem ser mais objetivos para a nossa aula de hoje, né? Dá um clique aí, ela bem rapidinho. Bom, primeiro, a presença do inglês em provas importantes, né? O inglês aparece em exames como o Enem, também está no Enseja, faz parte da avaliação para concluir os estudos, né? Então, vocês mesmos estão percebendo essa presença, né?
E aí, essa é uma das respostas que eu adoro colocar para os meus alunos também, quando eles, quando eles vêm confrontar com isso, né? Eu disse, gente, eu acho que todos vocês têm algum objetivo. Seja concluir a escola para fazer o que vocês quiserem, seja passar numa faculdade dos sonhos, seja fazer aquela viagem. De uma forma ou de outra, vocês vão ter que passar pelo inglês, né? Então, hoje em dia, a nossa maior porta de entrada para as faculdades ainda é o Enem, não é isso? E o Enem, ele cobra o inglês. Então, eu sempre digo, ó, estudem, pelo nem que seja só para responder essas 5 questões aqui, que vai ter um objetivo, você vai ver isso lá na frente, tá bom? Pode passar. E aí, o que realmente é cobrado, né? Porque quando a gente fala sobre inglês na escola, muita gente acha que é sobre sair fluente. Ah, tio, mas eu não consigo traduzir. Eu falando tio, né? Acostumado com os meninos da escola. Ah, professor, mas eu não sei traduzir essa palavra, eu não sei falar, não sei, né? Mas aí a gente tem que ter em mente, e aí é uma dica que eu dou para vocês, é sempre lembrar que o principal pilar do inglês nessas provas externas vai ser a interpretação. Tá, gente? Não vai ser a fala, não vai ser a escuta. São elementos importantes? São, muito, para a comunicação. Mas para as provas externas, o foco é a gente conseguir interpretar, ler esses textos, né? Entender quais as informações ali nas entrelinhas. E por isso que essa aula ela é muito pensada nesse aspecto, tá? Quais estratégias a gente pode usar para pegar esse texto aqui difícil, né? E eu que só sei um pouquinho de inglês, ou eu que não sei nada, para que eu consiga interpretar alguma coisa e chegar na resolução dessa questão, tá? Então, não é simplesmente falar inglês, não é saber tudo, é principalmente entender textos, identificar informações, interpretar ideias, né? E isso é uma forma de comunicação também, né? A comunicação não é só você dominar a língua fluentemente, é você também saber interpretar uma mensagem, ok? Bom, então por isso essa aula foi toda pensada em estratégias, né, para facilitar para vocês. Ela me informou que são 5 questões, né, no ensejo de inglês, né? Então, podem ser que apareçam questões das mais variadas possíveis, mas a gente vai aqui tentar juntos descobrir essas estratégias para deixar essa interpretação mais fácil, tá? Para que a gente já gabarite essas questões, né, que a gente consiga chegar à mensagem delas de maneira mais fácil. Ok? Pode passar. Gente, eu tô um pouquinho doente da garganta. Então, vocês perdoem aí as tosses, né? Acho que nesse período ninguém escapa dessas mudanças climáticas aí. Só tomar um pouquinho de água. Bom, aqui eu coloco algumas estratégias para a gente se atentar na hora de fazer a prova, tá? Então, quando vocês forem pegar a prova do Enseja, que vocês abrirem um caderno e ver, vixe, isso tudo aqui está em inglês. O que é que eu faço? Né? Para onde é que eu vou? Para onde é que eu começo? E aí a gente tem alguns caminhos que podem facilitar isso. Tá? Ó, a gente não quer, é, muitas vezes, traduzir o texto todo, a gente quer chegar na informação principal, né? Eu mesmo, enquanto professor, não sei todas as palavras existentes da língua inglesa. Vão ter situações em que talvez eu não consiga me comunicar tão fácil, mas existem estratégias que a gente pode usar para deixar aquilo mais claro, né? E aí a primeira que eu destaco, e talvez seja a mais importante, é tentar entender o contexto, tá? Sempre que a gente vai trabalhar com textos, né, seja em português, inglês, francês, a gente tem que entender o entorno desse texto, né? E aí você pode ir tratando por partes, né? O que é que esse título me diz? O que é que esse enunciado da questão me diz? Que muita gente ignora, viu? O enunciado das questões, mas eles às vezes revelam pistas importantíssimas sobre os textos, né? Então, eu coloco aqui o contexto como descobrir qual é a palavra, observando o que faz sentido na frase. Então, muitas vezes você bateu o olho naquela frase, deu uma empacada, aí você fica tentando, meu Deus, o que é isso aqui? Como é que eu vou traduzir isso? Mas, às vezes, você olhando a frase como um todo, mesmo que você não sabe aquela palavra, ela vai te revelar alguma coisa, tá bom? Coloco aqui também uma estratégia muito boa, que é a análise morfológica. O que é isso? É descobrir qual é a palavra, observando o prefixo, sufixo ou a raiz da palavra, né? E aí, o que é que diabos é isso, né? O que é prefixo, o que é sufixo? Ó, Alan, dá só um clique para a gente ver um exemplo. Pode dar um clique, isso, já vai aparecer o exemplo. Ó, eu coloquei aqui na tela, e acho que vocês estão vendo, né? Algumas palavras e destaquei uns pedacinhos dessas palavras em vermelho. Estão vendo? Estão acompanhando?
Ó, então, essas partes que eu destaquei em vermelho, a gente chama de prefixo ou sufixo. O que é um prefixo? É tudo que vem antes, no comecinho, é pré-concebido, né? O sufixo é o oposto, é o que vem no finalzinho da palavra. Então, o inglês, ele é uma língua que tem muitos prefixos e sufixos. Então, às vezes, você conhecer uma palavra vai te ajudar a conhecer vários pedacinhos de outras. Por exemplo, eu trouxe aqui as palavras unhappy, uncomfortable, incorrect, impossible, deforest, carefully, slowly, acceptable e comfortable. Olha só, vocês percebem que aqui a gente tem algumas recorrências, né? No caso de unhappy, acho que muitos de vocês devem conhecer a palavra happy, né? O que é happy? É você estar feliz, né? A palavra comfortable, né? Por mais que ela seja um pouquinho difícil de pronunciar, ela lembra o quê? Comfortable, confortável. Quando vocês virem esse termozinho no início da palavra, tá? É o N, mas a gente pronuncia tá bom? Geralmente ele vai indicar o oposto, tá? Então isso pode te dar muitas dicas, tá? Porque, por exemplo, você viu qualquer palavra, você não entendeu a princípio, mas você viu que ela começa com ou in, provavelmente ela está indicando o contrário daquilo. Então, por exemplo, happy, feliz. Unhappy, infeliz. Comfortable, confortável. Uncomfortable, inconfortável. Ou não confortável, né? Correct, correto. Incorrect, incorreto. Possible, possível. Impossible, impossível. Percebem como isso também acontece na nossa língua? Né? Então, os prefixos são esses pedacinhos de palavra que a gente coloca no início. Tá? Então, se vocês virem uma palavra na prova que começa com in, de, provavelmente ele vai indicar o oposto. Tá? Por exemplo, essa palavrinha deforest. Não sei se a Alan está com acesso ao laserzinho, mas essa palavra, a quinta palavra, deforest. A palavra forest lembra floresta, né? Então, deforest é você retirar isso, é você meio que desmatar, você desflorestar, digamos assim, alguma coisa. Tá? Então, esses prefixos são pedacinhos que vêm antes, mas existem alguns casos em que o adicional vem depois, né, lá no finalzinho. E isso a gente chama de sufixo, tá? Isso, obrigado. Por exemplo, eu coloco aqui a palavra carefully, slowly, acceptable e comfortable, que é a palavrinha que a gente viu lá atrás, né? Olha só, geralmente, eu vou dar essa dica para vocês, né, que pode ser que ajude. Eu diria que 80% das vezes, né, não vou dizer sempre, as palavras que terminam com LY, né, em português elas terminam com mente, alguma coisa mente. Por exemplo, a palavra careful, ela é cuidadoso, tá? Então, se você tem carefully, você tem cuidadosamente, o modo como aquilo está sendo feito, com cuidado. A palavra slow é devagar. Então, slowly é o quê? É vagarosamente, né? Devagarinho, né? Então, é algo que vocês podem se atentar também. Não são todas, mas a maioria, eu diria, que termina com Y, seria o nosso mente. Cuidadosamente, irresponsavelmente, né? Ilegalmente, né? Geralmente em inglês é esse li no final da palavra, tá bom? E aí, outro sufixo que é muito comum é esse ABLE, tá vendo? No finalzinho da palavra. Então, você tem palavras como acceptable e comfortable. Accept, por si só, é o verbo aceitar. Acceptable, aceitável. Comfort é conforto. Então, comfortable, confortável. Tá? Então, geralmente, esse ABLE vai ser o nosso ável do português. Ficou claro? Se vocês tiverem dúvida, podem pedir que eu repita, tá bom, pessoal? Ok. A outra dica também é a análise de palavras ou famílias de palavras, né? Descobrir qual é a palavra através da observação de famílias de palavras ou partes da palavra que você reconhece. Então, muitas vezes, você está lendo um texto e você não consegue identificar aquela palavra enorme, mas às vezes tem uma palavrinha ali no meio que lembra alguma coisa, né? Por exemplo, a palavra uncomfortable, essa segunda palavrinha aqui em destaque, né? No meio, esse comfort lembra conforto. Então, pela família de palavras ali, você consegue imaginar do que é que se trata. Está falando de uma situação de conforto, confortável, algo que é feito com conforto, tá? Então, são estratégias de leitura que a gente pode ir fazendo.
tá? E existem geralmente termos que andam muito juntos, né? Por exemplo, um texto que fale sobre meio ambiente tem palavras que são muito comuns dali, tá? Um texto que fala sobre política tem palavrinhas que são muito específicas daquele tema, né? Isso a gente vai aprendendo com o tempo, tá? Não é algo para se alarmar. Outra dica também, muito boa, é perguntar a um amigo. Né? Não dá para perguntar na hora da prova, né? Na prova é só a gente, né? A nossa consciência. Mas quando a gente está fazendo a leitura de um texto, não é vergonha nenhuma. Você pedir ajuda, dizer, pô, não sei qual é essa palavra aqui. Até mesmo quando você está se preparando para as provas, então, se você puder me ajudar a traduzir, a gente vai fazendo junto. E outra questão também é a fonética, tá? Já viram essa expressão? Tudo que tem a ver com fonética, fono, tem a ver com a nossa fala, o som. Bom, então a fonética, atenção ao som das palavras. Alan, dá só um cliquezinho para aparecer o exemplo, por favor. Ó, tem algumas palavras que muitas vezes, quando você bate o olho, elas assustam muito. Ou porque elas sejam grandes demais, ou que parece que tem consoante demais, letra demais, mas às vezes o som dela te ajuda a pensar em alguma coisa em português, tá? Inclusive, confessando aqui para vocês, era uma coisa que eu fazia quando eu era mais novo, eu estava tentando aprender inglês. Eu pegava aquela palavra que eu não conhecia, ficava tentando falar do meu jeito. Às vezes saía tudo errado, às vezes saía certo, mas isso ia me lembrando outras palavras. Por exemplo, você olha aqui esse primeiro exemplo, development, o que é isso? Mas aí a pronúncia, development, ela dá uma ideia de cadência, percebe? Development significa desenvolvimento, development. University, universidade. Percebem que tem a mesma cadência de som? University, universidade. Community, comunidade. Essa última aqui é mais difícil. Environment, ela é meio ambiente. Mas repara como o som às vezes lembra alguma coisa, né? Environment, meio ambiente. Não vou dizer que isso funciona sempre, que não funciona sempre mesmo, mas é um caminho que vocês podem usar aí na hora da dúvida. Vou tentar aqui pronunciar essa palavra para ver se ela me lembra alguma coisa. University, né? Universidade. Né? Então isso vai ajudando quando você fala em voz alta. Tá bom? E outra dica que é muito comum e muita gente acha que é errado, mas definitivamente não é pular a palavra. Como assim, professor? Você está sugerindo que a gente não leia o texto completo? Gente, às vezes é isso. Olha, a Gleciane está falando que a tela dela ficou preta. Aqui está normal o slide. Vocês estão vendo normal, gente? Pode ser algum bug na internet. Gente, eu estou acompanhando aqui a tela, a aula do Diego por uma segunda tela, e aqui tá tranquilo ainda. E pelo que o pessoal tá vendo, também tá tranquilo. Pode ser, às vezes, uma oscilação de internet. Você pode experimentar sair e entrar de novo para ver, tá bom? Pronto. Ó, então, não é demérito nenhum você, às vezes, pular uma palavra ou outra, gente. Por exemplo, às vezes, eu mesmo, enquanto professor, pego um texto que é de um linguajar muito difícil. Por exemplo, às vezes tem um texto sobre direito, ou então um texto sobre medicina. Obviamente vão ter palavras ali que eu não vou saber a tradução. Mas o que a gente faz? A gente tenta pular ali naquele momento e ver se a gente vê outras informações do texto que dão essa pista para a gente. Bom, então acho que isso está falando disso. Tá? E aí, às vezes, vendo essas palavras do entorno, você consegue chegar no significado geral. Muitas vezes você não vai traduzir o texto palavra por palavra, mas vai te ajudar a chegar no geral. Então, viu que empacou demais naquela palavra na hora da prova? Calma, respira, pula ela e vai tentar se ancorar em outras palavras do texto, tá bom? Que aí pode ficar mais fácil. Pode passá-la, por favor. Bom, e aí eu trago para vocês, né, talvez o que sejam as duas estratégias mais famosas, mais populares do trabalho com texto em inglês, que é skimming e scanning. Acho que vocês já podem ter visto isso em aulas anteriores do Bença, né, em outras edições do projeto. Mas, por mais que elas tenham esses nomes difíceis, né, skimming, scanning, o que é isso? O importante é vocês se atentarem só ao que elas significam, né? O que é isso? E são coisas que a gente já faz no dia a dia quando a gente vai ler um texto em português. Tá? Vocês vão ver que não é nada muito diferente disso. Então, por exemplo, o skimming, né, o objetivo dele é obter a ideia geral de um texto. Tá? É aquela primeira leitura que você faz quando você bate o olho no texto. Tá?
Então, antes de ler, tenho certeza que vocês reparam, né? Se a letra está grande, se está pequena, né? Qual é o título do texto, de onde aquele texto foi tirado. E, às vezes, isso já vai dando uma ideia para a gente. Ó, como funciona? Ler rapidamente, focando em títulos, subtítulos e nas primeiras e últimas frases dos parágrafos, tá? Isso funciona muito, gente, com texto grande, texto longo. Mas não é o padrão do Enseja, não é o padrão do Enem, tá? Geralmente são textos mais curtinhos, textos mais condensados. Mas ainda assim são dicas valiosas, né? O skimming é você pegar o contexto daquele texto. Olha se o título te dá alguma informação. Lê ali as duas primeiras linhas, vê se aquilo já te dá alguma informação importante. Dá uma olhadinha no final. Olha a referência. Muita gente ignora a referência dos textos, mas elas são importantes, viu? Então, por exemplo, ler um artigo de jornal rapidamente para entender o tema principal. Às vezes você pega uma notícia de jornal e aí você olha só por cima, né? E ainda assim você consegue entender. E o scanning, ele diz o seguinte: encontrar detalhes específicos em um texto. Procurar palavras-chave, números, nomes ou informações específicas sem ler tudo. Gente, desculpa. Realmente a garganta tá pegando. Alan, se você puder ler esse exemplo para mim. Sim, posso ler esse exemplo, sim. O scanning é encontrar detalhes específicos em um texto, né? E como é que ele funciona? Procurar palavras-chave, números, nomes, informações específicas, sem ler tudo. Então, um exemplo de uso seria você buscar uma data em um livro de história ou encontrar um significado no dicionário, né? Então, quando a gente está trabalhando com scanning, a gente está fazendo o que a gente chama de leitura localizada, né? A gente está procurando informações específicas que podem ajudar a gente a entender a compreensão daquele texto. Bom, obrigado, Alan. Desliguei até o ventilador aqui, que eu acho que estava também causando esse ruído na garganta. Tá? Então, o scanning, gente, é você fazer aquela informação mais localizada. É você analisar as palavrinhas-chave do texto. Ah, analisei o texto, vi que o título me disse alguma coisa, mas ainda não consigo traduzir. Dá uma olhada em palavras-chave. Bom, pode passar. Bom, e outras estratégias clássicas, né, são a inferência, ou seja, você ler as entrelinhas ali do texto. Os cognatos, esse aqui talvez seja a dica-chave para vocês, pessoal. É vocês procurarem palavras parecidas com a nossa. Né? Na maioria das vezes elas vão ser. Algumas vezes não vão ser a mesma coisa. Sim, mas na maioria eu diria que se elas se parecem é porque elas são. E keywords, que são palavras-chave, né? Que associa com as cognatas. Dá só um clique aí, Alan, bem rapidinho. Ó, mas aí eu peço atenção a falsos cognatos. Palavras que parecem com o nosso português, mas que não são, tá? Por exemplo, essas aqui eu diria para vocês que são algumas das que mais se repetem, tá bom? Por exemplo, a palavra actually parece atualmente, né? Lembra aquele negócio do Lee? Mas significa na verdade. Pretend parece pretender. Ficou errado aqui, mas é só fingir, tá? Significa fingir. Parents parece parentes, mas é pais, né? E library parece livraria, mas é biblioteca. Esse último aqui é um clássico. Push parece o quê? Puxar, né? Mas é empurrar em inglês. Por incrível que pareça, né? Então, eu diria para vocês que muitos deles são muito comuns. O actually, que é esse primeiro, aparece bastante, tá? Aí você vai atualmente o quê? Mas é na verdade. Ah, na verdade, isso é aquilo, né? Então, actually, this is. Parents também, é um que se repete muito. Não é parente, são pais, tá? Os meus pais. E push, que é empurrar. Bom, pode passar. Eu acho que agora a gente pode ir para a análise de questões, né? O que vocês acham? Se vocês tiverem dúvidas para pontuar, perguntas a fazer, né? Podem ficar à vontade. Tá dando para acompanhar? Tá? Ok. Bom, então vamos dar uma analisada nas nossas questões, tá bom? Ó, essa primeira questão eu retirei de uma prova do Enseja, tá? Olha aí já o spoiler para vocês, né? Percebam que o texto ele não é muito longo, mas ele usa algumas expressões muito específicas, né, para passar essa notícia. Mas aí a gente pode
Bom, a gente pode conduzir de duas formas. A gente pode ler o texto na íntegra e depois fazer a análise, ou a gente pode partir para a análise, né? Eu acho que é melhor ler na íntegra, né, Alan? Para depois analisar. Então, se você achar melhor, a gente pode fazer os dois movimentos também. Pronto, pronto. Pronto, então eu vou ler primeiro a questão. Digamos que vocês abriram no caderno do Enseja, né? A primeira questão no inglês já estava lá. Diz o seguinte: Kids might learn to love their veggies. Aí vamos aqui para o texto. A 2000 survey found that the 9 to 14 years old who ate dinner with their families most frequently ate more fruit and vegetables and less soda and fried foods. Their diets also had higher amounts of many key nutrients, like calcium, iron, and fiber. Family dinners allow for both discussions of nutrition and provision of healthful foods, says Matthew W. Dillman, MD, the survey's lead researcher and the director of the Obesity Prevention Program at the Harvard Medical School. Então, a princípio, você pode olhar e perceber, bom, para onde é que eu vou, né? E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode analisar aquelas duas estratégias. O skimming, para analisar o contexto geral, dar uma olhada por cima, e o scanning para pegar a palavrinha e chave, tá bom? Então, olha só. Uma dica que eu dou para vocês, principalmente para quem está muito afastado do inglês há um bom tempo, é vocês analisarem primeiro o enunciado da questão, tá? Que aí você já vai para uma informação mais localizada. Você vai ler o texto sabendo o que, é que a questão está pedindo. Então, Alan, você pode ler o enunciado para mim? A questão? Sim, gente. O enunciado da questão fala o seguinte: com foco na alimentação das crianças, então você já sabe que o texto está te dando essa pista preciosa, né? Com foco na alimentação das crianças, o texto faz uma relação entre hábitos alimentares saudáveis né? E aí você tem que encontrar o outro elemento norteador desse texto. Isso, ó. Então percebam que a alimentação das crianças já é um tópico. Então não faz sentido a gente marcar uma questão que repita essa informação. Então a gente volta para o texto para tentar entender do que é que ele está falando. Por exemplo, já vou analisar o título aqui. Vi a expressão kids. Conhecem? Vocês estão ali no YouTube Kids, ou na Netflix Kids, né? Se refere a que tipo de público? As crianças, né? Aos jovens. Então você sabe que tem alguma coisa a ver com as crianças. E aí tem uma palavrinha aqui muito comum, que o Alan pode até marcar ou apontar com laser, que é a palavra love. Quem é que não sabe o que é love, né? Love significa amar. Então, crianças amar o quê? Né? E aí tem uma outra expressão. Olha aí o coraçãozinho, né? Então, crianças, não sei o que é esse might, não sei o que é learn, mas sei que love é, amar, é amor. Então, crianças, amar. Tem outra palavra parecida com o português aqui. Olha aí, veggies. Não lembra alguma coisa? Bom, lembra da dica do som. Veggies talvez não, mas veggies, vegetal, tá? Então, criança, amar, vegetal, né? E o que é que o texto diz? Aqui a gente tem algumas palavras que lembram muito o português. Vamos linha por linha. Ó, acho que families aqui é uma boa, né, Alan? Ó, muito parecida com o português. Family significa o quê? Famílias. Então, tem alguma relação entre as crianças aprenderem a amar vegetais e as famílias. Frequently, ó, dá para sublinhar essa também, ó. Frequent, esse frequent, lembra frequente. E lembra que o li, ele geralmente é esse mente no final das palavras, então frequentemente. Então a gente tem a expressão fruit aqui, ó, na segunda linha também. E vegetables, tá vendo? Então fruit, fruta, vegetables são vegetais. Então veg e vegetables é a mesma coisa? Sim, é porque veggies está abreviado, tá? Tá encurtado. Às vezes a gente não encurta as palavras, né? Mas então, crianças, aprender a amar, vegetais, tem alguma coisa a ver com a família, a importância da família, e que elas frequentemente comem frutas e vegetais, né? E o que mais? Ó, soda, que é um tipo de refrigerante, né? E fried foods. Não sei o que é isso. Tudo bem. Their diets, diets. O que é isso? Lembra o quê? Dieta, né? Não parece? Então, percebam que está se construindo toda uma informação de alimentação saudável e a parceria da família nisso, né? Higher amounts, não sei o que é isso. Nutrients. Nutrients, parece com o quê?
nutrientes, não é isso? Então a gente tem cálcio, que parece cálcio. Ah, não sei o que é iron, né? Ou iron, como alguns pessoas falaram. Lembra daquele ferro de passar que você comprou, que tem o nome não sei o que, iron, tá? Ou lembra do Iron Man, do filme da Marvel, o Homem de Ferro, tá? Então iron é um tipo de nutriente também, é o ferro, tá bom? E fiber. Talvez falando do fiber a gente não identifique, mas fiber é a fibra, tá bom? Ó, então a gente tem, o que mais? Discussions, né? Mais lá embaixo, ó. Discussions of Nutrition. Então, discussões, nutrição. Bom, então, tem alguma coisa aí sobre uma discussão sobre a importância da nutrição dessas crianças. Provision of healthful foods. Provision parece provisão, né? A gente pode traduzir como fornecimento, mas lembra de prover, né? Você provém alguma coisa. Bom, acho que essas são as mais parecidas, né? Director, também, ó, lá embaixo. Onde a Alan está sublinhando, ó, circulando. Obesity Prevention Program. Essa é boa. Olha só. Obesity parece com obesidade. Então, bom, já que a gente está falando sobre alimentação saudável, a importância da família aí, muito provavelmente essa questão da obesidade é algo para ser prevenido. Então, olha a expressão, prevention. Prevention, prevenção. Então, alguma coisa... Opa. Oi. Pode falar. O microfone estava ligado aqui, eu não tinha visto. Ah, tá bom. Essa frase eu acho que é programa de prevenção da obesidade, seria mais ou menos isso? Exatamente. É exatamente isso, né? Então, olha só. A gente não traduziu ele ao pé da letra, mas encontramos já muitas informações que podem nos ajudar, não é isso? Eu vi que alguns colegas marcaram a B, né? Equilíbrio nutricional, né? Mas aí vamos ver. Deixa eu abrir aqui os comentários. Ó, Lani, vamos ver agora a tradução completa do texto para ver como é que ele ficaria. Então, as crianças, né, devem aprender a amar os seus vegetais. Uma pesquisa dos anos 2000, né, descobriu, né, que as crianças ou adolescentes de 9 a 14 anos que se alimentavam com seus familiares, né, suas famílias, né, mais frequentemente comiam frutas e vegetais, e menos refrigerante e fried foods, comidas processadas, sabe, comida frita. As suas dietas também tinham grandes quantidades de muitos nutrientes-chave, como cálcio, ferro e fibras. Family dinners, os jantares em família, permitem ambos a discussão, né, da nutrição e o fornecimento de comida saudável. Diz o Matthew W. Dillman, né, que é esse médico, o pesquisador líder dessa pesquisa, né, e que também é o director, do programa de prevenção à obesidade na Harvard Medical School, na Faculdade de Medicina de Harvard, né? Então, olha só. Percebam se isso dá alguma nova informação para vocês. A gente fala muito sobre a importância dos jantares em família, não é isso? Então, com foco na alimentação das crianças, o texto faz uma relação entre os hábitos alimentares saudáveis e letra A, tá bom? Viu, Anny? Aqui seria a letra A, porque a família ganha esse destaque principal, tá? A questão do equilíbrio nutricional, ela já foi dada aqui na própria enunciado, tá? Ó. Então, uma relação entre os hábitos alimentares, a alimentação das crianças, isso por si só já é o equilíbrio, né? Essa ideia já foi dada para você. Ele quer saber o outro contraponto, e, né? Então, é isso e o papel da família, da refeição em família. Ora, ótimo, então você já estava no caminho certo. Muito bem. Pode passar, Alan. Bom, essa também foi tirada do Enseja, viu? Essa aqui já é um pouquinho mais difícil. Ó, essa é um poema, né? E aí não tem título. Ah, professor, não tem título. Mas você pode se atentar a outros elementos do contexto, fazer um skimming, né? Analise o que é que a questão está pedindo, olha os enunciados, né? Olha as letras A, B, C e D. Por quê? Quando a gente elabora uma prova, né, a gente não coloca as alternativas aleatórias. Elas têm que se parecer, né? Para que o aluno fique confuso ali. Então, muitas vezes você lê as alternativas, vai te dar uma ideia do tema. Então, ó, antes de ler o texto, você já vai, ó. O eu lírico, ao reportar-se, é um falante cuja língua materna não é o inglês. Aí demonstra incompreensão acerca da linguagem formal, critica a qualidade do ensino da língua inglesa, reproduz atitudes de preconceito linguístico, relativiza a dificuldade de comunicação. Então, tá, eu nem li o texto, mas eu sei que ele vai falar sobre isso.
comunicação em língua inglesa, alguém que não fala inglês, alguém que fala, ruídos na comunicação, percebe? E a referência também. Se a Alan puder destacar aqui a referência embaixo, ó, disponível em. Ele dá uma ideia para a gente do gênero desse texto. É um poema, tá? Então a gente talvez encontre ali uma estrutura muito específica, né? Ó, all poetry. Poetry é poesia. Então vamos dar uma olhada, né? What are you saying? Correctly, did I hear? Are you speaking English? Your words are unclear. Percebe a rima? Poesia. They swim in my mind. I can hear your own words. Comprehension is different, though from only being heard. If I understood you, if that all made sense, then maybe I'd seem just a little less dense. But just as it is, I cannot reply, because the thoughts in your head don't make sense in mine. Poesia, gente, por si só, ela já é um texto complexo. E em inglês, ainda mais, né? Ela vai confundindo a nossa cabeça, principalmente quando a gente olha assim e vê esse texto um pouquinho maior, né? Mas vamos fazer aquele mesmo procedimento que a gente viu. Lendo o enunciado e as alternativas, a gente já sabe que fala sobre inglês, comunicação. O eu lírico está falando com um falante, ó, cuja língua materna não é o inglês. Então ele está falando com alguém que não se comunica em inglês. Né? Então, do que é que se trata isso, né? Vamos procurar as palavras cognatas, as palavras que parecem com o português. Na primeira linha não tem nenhuma muito parecida. Na segunda a gente tem o quê? Ó? Correctly. Né? Percebem? Ó? Correct. Correto. Então, corretamente. Aí tem uma pergunta ali no meio. Speaking English. Né? English. É inglês, né? Então, percebam, né? Alguém que fala corretamente ou não, já que é uma pergunta, é uma dúvida, ele fala certo, não fala. Estamos falando de inglês. Your words are unclear. Essa palavra é boa. Ó, essa palavra destacada, unclear. Lembra que eu falei do un no início das palavras? Geralmente, quando começa com un, o n é o oposto de alguma coisa. Então, clear é claro, né? Algo que está claro, fácil de entender. Então, unclear é uma coisa que não está clara, ok? Ó, Alan colocou ali no não, né? Então é como se fosse uma negação. They swim in my mind, I can hear your words. Opa, esse terceiro verso aqui é perfeito, ó. Comprehension is different. Comprehension lembra o quê? Comprehension, compreensão. E different, diferente. Então ele está falando sobre alguém que fala inglês, mas que talvez a forma que ele pronuncia é diferente, que a outra pessoa não está entendendo. Né? Então percebem que está tendo ali um tratamento até meio... como é que eu posso dizer? Como se a pessoa estivesse julgando o modo que a pessoa fala, por não falar direito, né, e ela não está entendendo. Vamos seguir. Though from only being heard. If I understand you, if all made sense. Sense é boa, né? Sense por si só pode ser confuso, a pessoa pode pensar em senso, mas é sentido, tá? Then maybe I seem just a little less dense. Esse dense aqui também é bom. Denso, uma coisa difícil de compreender, né? But just as it is, I cannot reply. Because the thoughts in your head don't make sense in mine. Isso aqui já é um pouco mais difícil. Então, percebam. A gente tem um eu lírico, ou seja, a pessoa que fala, se reportando a alguém que não fala inglês. Não é isso que o enunciado está dizendo? É, ó, falante cuja língua materna não é o inglês. E aí a gente vê expressões que dizem alguma coisa para a gente. Isso está correto? Corretamente? Em inglês? Não está claro. A compreensão é diferente. Parece que não faz sentido. É denso. Então, vocês notam esse tom de julgamento? Parece que essa pessoa que sabe falar inglês está julgando o inglês da outra. Então, aí eu pergunto para vocês, né? Quando vocês olham essas alternativas, qual será que é a certa? O que vocês acham? Antes da gente traduzir o texto. Alguém se arrisca? Sim, muito feio jogar inglês do colega. Edvan acha que é D, D. Olha aí, então vamos ver. Ó, vou traduzir agora o texto na íntegra para vocês. O que é que você está dizendo corretamente?
Eu escutei. Você está falando inglês? Suas palavras não são claras. Elas nadam na minha mente. Eu consigo ouvir as suas palavras. A compreensão é diferente, apesar delas serem ouvidas. Se eu te entendi, se isso tudo fez sentido, então talvez eu pareceria um pouco menos denso. Mas assim como está, eu não consigo responder, porque as palavras na sua cabeça não fazem sentido na minha, tá? Então, um tom bem arrogante, né, ó, para alguém que fala inglês em relação a alguém que não fala. E aí, agora traduzindo o texto, vocês ainda permanecem com a D ou mudariam? Eu tô em dúvida entre a D e Ah, não, a C. Entre a D e a C, mas não sei. e aí, na hora do vamos ver? Ó, repara, é um falante que domina o inglês e outro que não, e ele parece que tá julgando ali. Pois é. Ó, se eu tô julgando o jeito que você fala, eu tô cometendo o quê? É um preconceito, uma coisa do tipo. Ah, tem qual é a alternativa que diz isso pra gente? A C. That's Reproduz a right. questão do preconceito linguístico. Exactly. So the correct alternative is letter C. A alternativa correta é a C, tá, pessoal? Reproduz atitudes de preconceito linguístico. Por que que não seriam as outras, né? Por que que a gente poderia pegar daqui dessas informações, ó? Na A, demonstra incompreensão acerca da linguagem informal, né? Uma linguagem informal é aquela linguagem do dia a dia, né? Mas aqui, pelo visto, o eu lírico parece ter um preconceito no geral. Seja na linguagem formal, na cabeça dele, o outro falante não sabe se comunicar. Então, não importa o que ele diga, só o sotaque, talvez, a forma de comunicar já seja errada para ele. Critica a qualidade do ensino de língua inglesa? Não, em nenhum momento falou sobre escola, ensino aqui. Reproduz atitudes de preconceito linguístico, né? Então ele fica dizendo, né? Ó, as palavras na sua cabeça fazem sentido, mas na minha não. Mas aí, né? Como é que faz? E a D relativiza a dificuldade de comunicação entre falantes de diferentes línguas. Eu entendo porque muitos de vocês marcariam essa, tá? Porque tem palavras muito chave aqui: dificuldade, comunicação, falando de diferentes línguas. Só que a gente está dizendo essa palavrinha aqui, ó. A Alan pode até destacar, relativiza. Relativizar é você amenizar, não tornar muito aparente, você disfarçar esse preconceito. E aqui não, ele está sendo bem direto, né? Ó. Ele não está relativizando nada, ele está dizendo na cara, ó, o seu inglês aí não presta. E isso é um preconceito, tá bom? Então por isso que seria a C, ok? Podemos seguir adiante. Alan, nem sei quanto tempo a gente já está de chamada. Menino, Mas sabe aí, que eu também não sei. Não faço a mínima ideia. Deixa eu ver aqui. a gente A pode gente continuar. pode continuar. Não, a gente pode seguir, pode ficar tranquilo. Pronto, qualquer coisa vocês me dão um toque aí, viu? Eu sei que a outra professora não vai poder participar hoje, não é isso? Isso, gente, a professora de Química hoje, que infelizmente não pôde participar. Então, a gente hoje exclusivamente teremos uma grande aula estendida de, de inglês, tá? Pronto, então vai ser bom, vocês vão gostar. Estão gostando? Espero que sim. Por mais que a voz do teacher não esteja lá das melhores hoje, né? Prometo que na próxima eu vou estar recuperado. Ó, então vamos lá. Essa questão, né, eu retirei também na internet e ela é um texto curtinho, eu achei similar. Ela não é do Enseja, né, mas eu achei a proposta muito parecida, tá bom? O tamanho do texto, a estrutura da questão, então eu acho que ela vai ajudar bastante a gente. Ó, vamos fazer o mesmo estilo, skimming e scanning. O skimming, vamos analisar o contexto geral da questão. Depois a gente vai para o scanning, que é analisar palavrinha por palavrinha, que a gente conhece, tá? Então, olha só, o texto não tem título, já reparo daí, então vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas vamos ver a referência, né? Se ela não puder sublinhar a referência do texto. Ó. Então, Davis, é a pessoa que escreveu, tá abreviado, né? Lectures on Liberation, Washington, Smithsonian Libraries, 1971. Então, é um texto dos anos 70 que fala sobre alguma coisa de liberation. Liberation, lembra alguma palavra para vocês? Liberation.
Digitei aí no chat. A coordenação não tá ótima. Ó, liberation. Uma dica para vocês. Geralmente, uma palavra que termina com ion, é o nosso são, no final, alguma coisa são. Por exemplo, action, o que a gente fala, na verdade, action, ação. Deixa eu ver outra palavra. Attention, atenção. Então, liberation, você vai lembrar com certeza de liberação, né? A tradução mais literal seria libertação, ficar livre. Mas faz sentido, não faz? Liberação, se libera, se liberta, né? Então, olha só, ela está falando sobre alguma coisa. Isso, olha, ótimos exemplos que o Alan também deu aí no chat. Ó. Explosion, explosão. Emotion, emoção. Tá? Então, esse ion no inglês é o ão, no português. Então, liberation, libertação, tem alguma coisa relacionada a isso, né? E vamos dar uma olhada no contexto da questão. Alan, você poderia ler o enunciado e as alternativas para mim? Sim, vamos lá. Gente, o enunciado da questão fala o seguinte: nesse texto, ao discorrer sobre a relevância da filosofia, a escritora Angela Davis tem por objetivo, e aí você já pode reparar num detalhe bacana, né? O Diego pediu para a gente focar na referência, e aí o primeiro nomezinho que aparece ali, ó, Davis, né? Então a gente já sabe que é essa autora, Angela Davis. Então a gente sabe que ela está falando sobre a importância da filosofia em algum momento desse texto, né? Então, qual seria o objetivo dela ao falar sobre isso? Alternativa A, criticá-la pela restrição temática. Alternativa B, vinculá-la ao universo acadêmico. Alternativa C, afastá-la da abordagem socrática. Alternativa D, aproximá-la dos problemas sociais. Ou, alternativa E, responsabilizá-la pela pobreza humana. Oh, então, perceba. Vi aí várias palavras que talvez eu não conheça, né? O que é socrático, de onde é que vem isso. Mas, para um primeiro momento, vocês percebem que as alternativas, elas meio que conversam entre si. O enunciado já fala sobre a importância da filosofia, né? Qual é o objetivo que a Angela Davis acha, né? Que é a importância da filosofia. E tem alguma coisa a ver com questões sociais, não tem? Ó, ela fala sobre problemas sociais, pobreza humana, criticar, né? Então, tem alguma coisa relacionada a isso, né? Ótimo, perfeito. Ó, tiveram aula sobre Sócrates, então já vai ser uma mão na roda aqui. Ó, então vamos linha por linha, né? Agora vamos fazer um processo de scanning. Vamos pegar palavrinhas-chave que podem dizer alguma coisa para a gente. Ó, deixa eu ler o texto primeiro para vocês, né? Eu não tinha lido. My idea of philosophy is that if it is not relevant to human problems, if it does not tell us how we can go about eradicating some of the misery in this world, then it is not worth the name of philosophy. I think Socrates made a very profound statement when he asserted that philosophy is to teach us proper living. In this day and age, proper living means liberation. Olha aquela palavrinha que a gente viu. Liberation from the urgent problems of poverty, economic necessity, and indoctrination, mental oppression. Então vamos linha por linha, né? Ó, já começou aqui, o Alan destacou muito bem, my idea of philosophy. Esse my, vocês sabem que é meu, né? A gente vai se apresentar, my name is, meu nome é. Então, my idea of philosophy, idea, o próprio nome diz o quê? Ó? Ideia. Então, minha ideia de filosofia é. E aí a gente vai tentar catar outros problemas. Olha só, tem uma palavrinha aqui que parece. Ó, a palavra not é muito importante, né? Ó, relevant é relevante, e aí ela está criticando alguma coisa, né? Ó, not relevant, não é relevante. E human problems. Human, a escrita é quase a mesma, né? Ó, humano. E problem, problema. Então, problemas humanos. Então minha ideia de filosofia é que se ela não é relevante para os problemas humanos, eu acho que daí você já consegue imaginar, né? A Angela Davis é uma autora muito crítica, então ela está dizendo, bom, se a filosofia não é relevante para os problemas humanos, para que ela serve? A filosofia tem que se preocupar com os nossos problemas, né? Então acho que daí vocês já vão pensando nas respostas, né? If it does not tell us how we can go about eradicating, essa palavra é boa, eradicating, ela é enorme,
Mas percebam, eradicating, erradicar, né? Erradicar é você acabar com alguma coisa. Por exemplo, erradicar a fome, acabar com a fome. Erradicar a pobreza, acabar com a pobreza. Some of the misery in this world. Então, olha só, você já tem uma boa informação aqui, ó. A ideia de filosofia, né? Importante para os problemas humanos, erradicar a miséria, né? Then is not worth the name of philosophy. Aí ela fala do Sócrates, né? Vamos ver se tem alguma outra expressão parecida com português aqui. Profound, né? Então, Sócrates e alguma coisa profunda. Será que foi alguma coisa profunda que ele falou, né? Já que a gente está falando de filosofia, né? Acho que esse verbo aqui é bom, né? Teach. Ó, não parece com nada do português. Mas quando vocês vão se referir ao professor, você não fala teacher, né? Teacher, teacher. É o professor. O que o professor faz é teach, é ensinar. Ó, então Sócrates disse aí alguma coisa muito profunda sobre a filosofia, sobre ensinar alguma coisa, né? Aí a gente tem o uso da palavra liberation, libertação, né? E mais abaixo a gente tem, ó, urgent problems. Então, a libertação desses problemas urgentes. Esses problemas de quem? Da gente, da nossa sociedade, do ser humano. Então, a Angela Davis, percebam que ela está fazendo uma defesa, né, da filosofia como aquela que pretende acabar com a pobreza, pensar o mundo de maneira crítica, né? E isso a gente nem traduziu o texto inteiro, né? Então, ela continua. Urgent problems. Que problemas urgentes são esses? Poverty, pobreza. Economic necessity. Não, economic, econômico. Necessity, necessidade. Necessidades econômicas. Indoctrination. Ah, professor, não sei o que é isso. Mas vai ver o que está na frente. Mental oppression. Mental, oppression, opressão. Opressão mental. Então, percebem que a Angela Davis está fazendo um discurso muito crítico aqui? E aí, o que é que vocês marcariam? Qual é o objetivo e a relevância da filosofia para ela? Acho que essa está bem clara. Lani colocou D. Mais alguém concorda ou discorda? Pensa diferente? E aí? Podem pensar. Bom, então, Lani foi nossa guerreira aí que sustentou a alternativa, né? Mas eu sei que muitos de vocês devem ter pensado, ó, realmente a alternativa correta é a letra D, tá bom? Ó, o objetivo da filosofia para Angela Davis é aproximar ela dos problemas sociais, que é justamente isso que ela está dizendo, né? Ó, a minha ideia de filosofia é que, se ela não é relevante para os problemas humanos, se ela não nos diz como a gente pode erradicar alguma miséria desse mundo, então ela não merece o nome de filosofia. Ou seja, se a filosofia não consegue chegar na gente, pensar sobre os problemas da sociedade, ela nem deve ser filosofia. Eu acho que Sócrates fez uma declaração muito profunda quando ele afirmou que a filosofia deve nos ensinar a viver certo, viver correto. Nesse dia e nessa época, viver correto significa a libertação, né, dos problemas urgentes de pobreza, necessidade econômica, doutrinação e opressão mental. Né? Então, é a filosofia realmente libertadora. Né? Então, a filosofia preocupada com os problemas sociais. Tá bom? Então, olha só, não poderia ser a né? Ela não está criticando somente isso, né? A limitação do termo. Né? Ela não está fazendo uma vinculação ao universo acadêmico, ou seja, ela não está trazendo isso de maneira rebuscada, com teóricos, não, ela está falando bem diretamente. Ela não quer afastar da abordagem do Sócrates, muito pelo contrário, ela quer aproximar. Ela diz, não, Sócrates dizia isso. E não pode ser a D, responsabilizá-la pela pobreza humana. Ela não está culpando a filosofia. Não, né? Ou seria a letra D. Ok, pessoal? Tá tranquilo? Ok, podemos seguir. Então, bom, Desculpa te interromper. Não, vontade. Eu acho que, se você preferir, né, levando em consideração que, agora fazendo as contas, a gente passou de fato de 1 hora de aula, né, e levando em consideração que a sua garganta precisa se recuperar, a gente pode ter essa última questão, né,
como a que vai encerrar a noite, né? É bom que a gente guarda mais algumas surpresas para a próxima aula, dá tempo de você descansar, se recuperar, porque a noite está puxadíssima. Ótimo, ótimo, tá bom. Ó, pessoal, essa então a gente pode concluir com a questão 5, né? Ó, é, a gente tem aqui uma questão um pouco mais simples, ela tem, né, uma imagem, né? Às vezes, essas provas externas, elas trazem alguma imagem e aí facilita muito, né? Eu acho que é bem mais tranquilo. E aí perceba que a gente não tem título, mas a gente tem uma imagem para analisar. A gente pode fazer um skimming aqui também, a gente pode olhar o contexto. Quando vocês olham essas imagens, né? Que ambiente é esse? Né? A gente tem ali uns copos, né? Uns docinhos, não sei que doce é esse, né? Parece uma cafeteria, não é? Uns copos ali, ou uma lanchonete, alguma coisa assim do tipo, né? Algo que vende comida. Né? E aí a gente pode analisar também o enunciado da questão. Alan, você poderia ler o enunciado? Eu caçando o microfone no computador, sendo que eu tô procurando o microfone no tablet. Vamos lá. Gente, ó, o enunciado dessa questão fala o seguinte. Nesse texto, a pergunta What is sleep? É uma das embalagens do produto, que em uma das embalagens do produto está relacionada ao, né? Então, what is sleep é a pergunta que está naquele maior copo, né? Se vocês prestarem atenção na figura. Então, essa pergunta que está na embalagem do copo está relacionada ao quê? Alternativa A, escassez de horas de sono. Alternativa B, estímulo a um descanso de qualidade. Alternativa C, gasto com bebidas que combatem a insônia. Alternativa D, consumo de bebidas que causam dependência. Ou alternativa E, necessidade de um produto que provoque o sono. Bom, essa aqui é boa. Então, vocês. Ó, essa eu acho que antes mesmo de você traduzir as palavras, a questão já te dá uma resposta meio que sobre o que é esse tema, né? Ó, escassez de horas de sono, descanso de qualidade, insônia, provoque sono. Então, o texto fala sobre sono, dormir, né? Já viram aqueles filmes ou joguinhos, às vezes, que quando tem um personagem dormindo, aparece o ZZZ, aí tem sleep, né? É dormir, né? Então, essa questão tem alguma coisa a ver com sono. E aí, olha só, a gente tem esses copos, e qual é o produto que a gente toma que geralmente, às vezes, afeta o nosso sono? Dizem que é o café, né? Dizem que é o café, para ver aí também, né? O Sérgio, né? Também aí tá, vê a moça falando sobre café, né? Eu vi aí sua boca mexendo a palavra café. Exato. Então a gente tem um produto aqui que é responsável supostamente aí por essa insônia. Minha mãe discordaria disso, porque ela toma café de noite com cuscuz e ela dorme a melhor noite da vida dela. Ela toma toda hora. Mas disse aí que o café é responsável por tirar o sono, né? Então olha só, essa pergunta e aí, isso serve também para qualquer outro contexto de língua inglesa. Sempre que você tem essa expressão, what is, né, ó, que está aqui no início, no copo maior, na esquerda, ele está perguntando o que é, ou qual é alguma coisa, tá? What significa isso. O que? Qual? É uma das expressões mais comuns em inglês. Tanto que quando você está conhecendo uma pessoa, a primeira coisa que você diz é, what is your name? Exato, Lani. O que ou qual? Então, what is your name? Qual é o seu nome? What is your favorite color? Qual é a sua cor favorita, né? Então, what day will it be? Que dia vai ser isso, né? What do you want? O que você quer? Então, what is tem esse sentido. Então, se a gente sabe já que sleep tem a ver com sono, então, what is sleep? O que é o sono? Né? E aí a gente tem esses três copos de café, né? Então, vamos analisar aqui, ó. O primeiro, ele diz assim, ó. Aqui, esse da direita, o menorzinho. Slept 8 to 10 hours. Olha só, Alan, grifa essa palavra hours pra gente. Ó, hours significa o quê? Né? Ó, parece com que palavra do português? Horas. That's right, horas. Então ele tá falando aí, ó, nesse copinho menor, né? Dormir de 8 a 10 horas. Então, ó, tomei menos café, dormi mais. O copo médio, ele diz o seguinte, ó, slept 5 to 7 hours. Então, 5 a 7 horas.
Então ele tomou sonho, né? Chega uma época da vida em que a gente às vezes não dorme nem 5 horas direito, né? Ó. Então, o copinho médio, ele diz, ó, 5 a 7 horas, né? Então tomou mais café, dormiu menos. E aí o maiorzão, né? Esse aqui a gente não sabe nem quantos ml tem direito, né? What is sleep? O que é sono, né? É uma quantidade de café tão grande que eu já perdi a conta, nem dormi. O que é sono? Não sei. E aí ele diz o seguinte, ó. Nesse texto, então, a pergunta What is sleep? Em uma das embalagens do produto está relacionada a o quê, gente? Escassez de horas de sono, estímulo a um descanso de qualidade, essa aqui é boa. Gasto com bebidas que combatem a insônia, consumo de bebidas que causam a dependência, necessidade de um produto que provoque o sono. Bom, vocês devem concordar comigo que a D e a E não fazem muito sentido, né? Ó, consumo de bebidas que causam dependência. Não, não necessariamente. A gente não está falando aqui de nenhuma dependência de substância, nenhuma dependência de remédio para dormir. Não, a gente está falando de um produto, né? Mas a necessidade de um produto que provoque o sono, acho que não é bem isso que a imagem está representando, né? Você tem aí alguém que dormiu poucas horas, né? Dependendo da quantidade de café que tomou. A resposta E seria A. letra A, vamos pensar nela. Mais alguém concorda? Alguém acha que é a B ou a C? Pode digitar no chat também. Alguém acha que é B, B. Ah, pessoal, vocês vão ficar surpresos que a resposta correta é realmente a A, tá bom? Mas é por isso que eu digo que essa é boa. E na época que essa questão foi lançada, essa questão é do Enem, inclusive, é, ela causou muita polêmica, e por isso que eu quis trazer ela também. Porque muita gente disse que a B fazia sentido. Estimula um descanso de qualidade, né? E assim, faz até sentido quando a gente pensa na discussão. Mas quando a gente está pensando que esse texto, isso, tem dúvida entre A e B, né? Realmente, elas são as mais coerentes ali, né? Mas por quê, né? Quando a gente pensa que esse texto, né, é um registro de um local comercial e que ele está tratando sobre café, ele está fazendo uma relação muito direta, né, com a quantidade de café que você toma e as horas que você perde de sono, né? Então, se eu tomo pouco café, ó, eu dormi ali de 8 a 10 horas, dormi bem. Se eu tomei mais café, um pouquinho mais de café ali, médio, né, ó, dormi 5 a 7 horas, já reduziu, tenho menos sono. E se eu tomar um copão desse de café aqui enorme, o que é o sono, né? Então, não tenho nenhuma hora dormida aqui. Então, basicamente, ele está falando sobre essa escassez de horas de sono, da falta, né, de horas de sono. E outras pistas nos dariam isso, né, ó, essa questão do 5 a 7 horas, 8 a 10 horas, né? Então, a alternativa que fala sobre isso para a gente é a letra A, escassez de horas de sono. O Alan estava me falando que corrigiu essa questão, foi, Alan? Ou não? Se quiser complementar. Não, não foi essa questão aí, não. Foi uma outra questão, a que estão mais para frente, que é do Enem de 2024. Mas eu achei essa questão genial, né? Porque é uma questão que ela vai criando como é que eu posso falar? Uma grandeza inversamente proporcional. Vocês vão ver isso amanhã na física, tá? Né? Então, quanto menos você dorme, mais você toma café. Seria mais ou menos esse o raciocínio, né? E aí eu acho que cria uma confusão, porque a letra B, estímulo a um descanso de qualidade, na verdade é como se fosse o sentido geral de tudo, né? Só que a Isso. questão pede o seguinte: você tem que prestar atenção na pergunta What is sleep, né? A pergunta What is sleep está relacionada com o quê, né? Então, dentro do contexto, né, do conjunto dos três copinhos, de fato, ele está relacionado com a escassez de horas de sono. Então, quanto Isso. mais você toma café, é um sinal de que você talvez tenha dormido péssimo. É o meu caso. Só quando eu tomo café. Não, eu tomo bastante, viu? Eu tomei esse balaio aí. Mas é exatamente isso que o Alan falou, né? Ó. O que é o sono, né? Então, Alan está projetando. Então, o que é o sono? Então, se eu não sei nem o que é dormir, é porque eu não estou tendo horas de sono, tá faltando. Escassez de horas de sono. Então, seria a letra A, tá? Pessoal, eu havia preparado muitas outras questões, inclusive, questões muito interessantes para a gente pensar essa relação, né, do geral e do específico, mas
a gente pode deixá-las para um outro momento também, né? Eu posso enviar depois esse material para vocês, se vocês quiserem, né? Treinar as próximas questões sozinhos. É um bom estímulo também, né? E, enfim, espero que vocês tenham gostado, né? Peço desculpas mais uma vez pela voz falhando aí. Obrigado, Alan, mais uma vez por me salvar aí na leitura das questões. Mas creio que vocês entendam também, né? Essa mudança de clima realmente afeta muito a nossa saúde. E, enfim, eu estou usando a voz é o meu instrumento de trabalho, né? Então, todo dia em sala de aula, 8 horas por dia, utilizando essa voz, chega uma hora que realmente ela precisa de cuidado, né? Então, peço desculpas, mas espero que, no geral, vocês tenham conseguido compreender um pouco dessas estratégias, que vocês entendam que o inglês não é esse bicho de 7 cabeças, né? E você não é obrigado a gostar, mas você sabe que ele faz parte ali ele é um pequeno obstáculo no seu objetivo maior. Então vamos tentar entender como é que a gente pode superar isso, né? Espero que vocês consigam aplicar essas técnicas. Eu acho que e não são técnicas minhas, tá, gente? É técnica de anos e anos de pesquisa e professores que estudam e ensinam inglês. Então, se tem muita gente indicando e gente de confiança indicando, é porque é bom. Então, vamos usar essas estratégias. Se atentem ao contexto, né? Vocês viram que só em analisar pequenas palavras-chave e analisar, a gente já matou muitas questões de cara, né? Então, né, espero que vocês realmente tenham gostado, assim como eu gostei, né, da experiência, que a gente possa se encontrar outras vezes, né? Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Alan, também. Pronto. Diego, eu nem sei como agradecer, né? Depois de um dia puxado, com as vozes quase sumindo, estamos todos aqui juntos, né, para essa aula de inglês tão maravilhosa. E assim, gente, uma coisa que eu falo para vocês, como professor de inglês também, tem momentos que quando a gente entra em contato com uma coisa pela primeira vez, bate um desespero, a gente fica meio apreensivo, né? Tem momentos em que a gente erra, né? Então, nas primeiras questões que a gente estava resolvendo aqui, vez por outra, tinha tentativa de responder e não dava certo, aí você às vezes pode ficar triste, pode ficar desestimulado. Mas, gente, em matéria de aprender matemática, aprender uma língua estrangeira, como eu falei no início, é igual andar de bicicleta, a gente aprende na prática. E outra coisa, a gente aqui também está criando toda uma percepção do que é responder uma prova que tem várias opções, que você tem que escolher uma, né? Então, à medida que você pratica cada vez mais, você também está melhorando cada vez mais. Isso é super importante, tá? Então, se você não ficou tão feliz com o seu desenvolvimento nessa aula, porque você respondeu alguma coisa errada, não se preocupe, a gente vai ter outros encontros para acertar e tentar mais uma vez, tá bom? Diego, eu agradeço demais. Foi uma aula maravilhosa. A gente já tem até um banco de questões para uma próxima aula, se você quiser. E Ótimo, ótimo. pronto. E aí agora eu vou encerrar a gravação, gente, para as pessoas que vão assistir essa aula depois, tá bom? Um beijo, boa noite. Muito obrigado, pessoal.